eu acho que muitas vezes essa pausa é necessária, você sair da situação para você olhar de uma forma holística, não só em foco. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, terça-feira, ainda estamos em data FIFA, é verdade. Portanto, eu quero conversar aqui, gente, um papo com vocês, super aberto, para a gente realmente trocar ideia mesmo, para saber sua opinião. Como eu sempre falo aqui, a sua opinião ela é muito importante, portanto, ó, deixa aqui nos comentários. Eu não consigo responder todos os comentários, mas eu faço questão de ler todos e, e por isso que a sua opinião ela é sempre muito importante aqui no meu canal para a gente propagar também, aumentar cada vez mais esse número de inscritos, para chegar cada vez mais em mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Bom, temos aqui um título principal, como eu falei, a gente está em data FIFA, então alguns assuntos eles ficam realmente mais escassos, obviamente, porque o time não está jogando. Mas um tema me chamou bastante atenção, passou desapercebido, talvez por alguns, né? Mas eu vi que alguns canais divulgaram também. Na verdade, foi um vídeo da TV Palmeiras. E eu vi que algumas páginas postaram também, mas como eu falo bastante aqui para vocês, eu gosto aqui no YouTube de fazer uma análise mais extensa, mais densa, mais detalhada. E o que me chamou a atenção foi realmente o treino do Veiga, né? A gente sabe que o Veiga ele tem passado por uma fase ruim, uma fase instável, né? Tecnicamente falando, a gente sabe como o Veiga ele é esse jogador que nesse modo prime, como muitos gostam de falar, muitos torcedores têm esse carinho quando vão falar dele. A gente sabe que é um jogador bastante acima da média e que pode ajudar muito o Palmeiras. Eu, particularmente, gosto muito das características enquanto jogador do Rafael Veiga. Eu acho que ele é um jogador que tem características diferentes do que a gente tem no elenco, enquanto meia de criação, meia de articulação. Ele não é aquele 10 clássico, ele não é um 10, e até tá bastante escasso no futebol mundial. A gente pode falar, né? Essa função desse 10 clássico, mas o Veiga, ele é um jogador que eu gosto muito, porque ele é um jogador que, primeiro de tudo, ele tem uma aplicação tática, sobretudo um compromisso, uma obediência tática muito interessante quando dentro de campo. Ele, tecnicamente, como eu falei, quando não tá nesse momento instável, ele é sim acima da média. Taticamente falando, ele é um jogador que pode cumprir, né? Além de eu ter falado essa obrigação tática, taticamente falando, ele bem posicionado, fazendo essa função que eu gosto muito que ele faz como praticamente um segundo atacante, pisando bastante na área, sendo aquele elemento surpresa muitas vezes, aquele jogador que se projeta muitas vezes, ele tem a finalização de média e longa distância muito boa, muito afinada, muito bem apurada. Então, é um jogador que me agrada muito, né? Me agrada demais. E o que tem acontecido muito, é claro que a gente especula, né? A gente não tem informação, pelo menos eu não estou falando nenhuma informação, é só uma opinião. Né? Que essa parte mental, ela quando está abalada, quando está instável, não está construída, ela é algo que atrapalha, sim, bastante o rendimento, né, dentro de campo de um jogador tão técnico e tático também, como eu falei, com essa obediência tática. Então, eu gosto muito de falar de alguns jogadores, o próprio Andreas Pereira, eu já falei disso, e o Veiga eu acho que a gente pode encaixar nessa alegoria, podemos dizer, né? Ele é um jogador que eu gosto de falar que ele é um jogador que pratica consciência no futebol. Então, basicamente, é um jogador que ele pensa, os seus pensamentos eles estão em conjunto com as suas ações, com o que ele executa dentro de campo. Então, quando o jogador ele consegue ter esse futebol consciente, ele consegue aliar os fatores de rendimento com esse futebol consciente, ou seja, ter uma harmonia, né, nesses fatores de rendimento enquanto técnico, tático, físico e mental, ser pelo menos regular e também praticar esse futebol consciente, ou seja, quando as suas ações estão em conjunto, estão em rota, alinhadas às suas execuções dentro de campo, eu acho que é um jogador que sobressai, né? Um jogador que a gente pode falar que é acima da média. E o que o Veiga foi por muito tempo, né? Sobretudo em 2022, que pelo menos
Foi o melhor Palmeiras da era Abel, pelo menos na minha visão, na minha opinião, era realmente uma máquina, um time que jogava muito bem, um time muito vertical e tinha essa característica muito presente nesse time de 22, né, que muitas vezes não era brilhante, mas eficiente, né. O Palmeiras ele é assim, o Palmeiras de Abel Ferreira, ele tem essa característica, ele tem essa identidade, acho que essa palavra até se adequa mais, ela é mais adequada, ele tem essa identidade de muitas vezes não ser brilhante, mas ser eficiente. E o Veiga, eu acho que ele está também nesse quesito. Muitas vezes ele não era brilhante, ele não fazia atuações brilhantes. Claro, tinham alguns jogos pontuais que o Veiga brilhou, né? Que o Veiga sobressaiu em praticamente os 90 minutos, né? Fez gols lindos, né? Mas a ajuda dele, o comprometimento dele, a função dele, no que o Veiga impacta o Palmeiras, esse time do Palmeiras, quando bem, é realmente algo que é de se valorizar, né? Eu, como palmeirense, eu sou muito fã do Veiga. Eu acho que você ter um jogador. E as imagens elas estão passando aqui do lado, tá? Eu vou deixar rodando aqui as imagens, justamente do que me chamou a atenção, né? Dessa finalização no ângulo, detalhe que era o Carlos Miguel que estava no gol. Então, como eu estava falando, eu, como palmeirense, eu sou muito fã do Rafael Veiga. Como eu acho que ter um palmeirense dentro de campo, de fato, faz toda a diferença. E eu torço muito, gente, de verdade. Assim, é o meu sentimento mais puro, genuíno possível. Eu torço muito pro Veiga voltar para sua boa fase. Ele conversou um pouco com a TV Palmeiras, falou sobre essas dores no pubis, né? O quanto isso atrapalha também mentalmente. A gente sabe que a dor ela atrapalha muito, né? O atleta de alto rendimento, de alto nível, ele convive com dores, mas quando essa dor ela vira uma dor crônica, a gente sabe que realmente é muito difícil lidar com isso. E eu acho que essa pausa ela foi sim necessária, né? Talvez para a gente conseguir não ter um olhar somente em foco e ter um olhar mais macro, um olhar mais holístico do que a gente precisa melhorar, o que de fato a gente precisa apurar um pouco mais. Eu acho que muitas vezes essa pausa é necessária, você sair da situação para você olhar de uma forma holística, não só em foco. Eu acho que isso é importante, é necessário. O Palmeiras, como tem uma estrutura falando de todas as esferas do clube, né, tanto estrutura, investimento, recursos, né, o próprio NPS, né, o núcleo de NSP, desculpa, o núcleo de saúde e performance, dá todo o suporte, né, pro jogador. Então eu acho que essa pausa, ela realmente foi muito necessária pro Veiga e eu torço demais para ele, demais, para ele voltar a ser o Veiga que ele sempre foi, né? Talvez com algumas adaptações, né? Talvez com alguns ajustes, né? Na sua função enquanto jogador, mas eu acho que ele, enquanto jogador e pessoa física, é um cara muito importante para o elenco, um cara sem vaidade, um cara muito humilde, que tem todo o seu pensamento voltado para o grupo, agora mais maduro, fez 30 anos, mas mesmo assim um jogador que ainda tem uma vida longa no futebol, então eu acho que a gente pode sim ter, e é o meu desejo de ter o Veiga bem no Palmeiras, para ajudar cada vez mais o time e para essa reta final aí de Brasileiro e Libertadores, que ele consiga ajudar o Palmeiras, porque como eu falei, um jogador como ele, enquanto característica de ser humano e característica de futebol, eu valorizo muito num elenco tão coeso, né, como o do Palmeiras. Eu quero muito saber sua opinião. Como eu falei, data FIFA, né, gente? É difícil. Vocês sabem como é o meu conteúdo aqui no canal. Eu não quero. Eu não tenho essa conduta de clickbait, de atrair a notícia, né? Fazer uma polêmica. Vocês sabem como é a minha conduta. Então, eu quis trazer esse tema justamente para a gente debater, para a gente discutir. Claro, eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você é novo ou nova por aqui, não me conhecia e você curtiu o meu conteúdo, duas ações são muito importantes aqui para o canal, tá? Primeiro é o seu like e segundo é a sua inscrição, tá bom? Que assim você ajuda o meu trabalho, a propagar o meu trabalho aqui na plataforma, aqui no YouTube, e para esse vídeo aqui chegar para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias. O Palmeiras volta a campo dia 13 contra o Internacional no Allianz Parque, jogo de extrema importância. E até lá a gente conversa aqui. E nunca se esqueçam, avante palestra,
sempre.